Jornal da Manhã, Paraná. Que tal falar de impostos? Olha, a nova medida provisória que foi apresentada pelo governo federal para aumentar a arrecadação pode também aumentar o preço dos alimentos e o preço da casa própria. O alerta foi divulgado por representantes dos setores imobiliários e da construção, além do agronegócio. A MP do governo foi apresentada como uma alternativa à elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que gerou críticas no Congresso Nacional. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa medida vai revogar o decreto original e implementar novas regras com efeitos imediatos. Entre as medidas anunciadas por Haddad, a taxação em 5% da letra de crédito imobiliário, a LCI, e também da de crédito do agronegócio, LCA. Além disso, também foi anunciada a equalização da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, o que inclui as fintechs. Neste caso, a alíquota de 9% será excluída e a cobrança ficará de 15% a 20%. A medida também prevê a alta da taxação das apostas esportivas para 18%, a redução das isenções tributárias em pelo menos 10% e a discussão sobre a redução de gastos primários. Fernando Haddad falou sobre essa medida provisória durante uma coletiva de imprensa. Escute só. É uma medida provisória que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro. É uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos e temas afins. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, fez um desabafo na última manhã. Disse que todos os poderes precisam rever os posicionamentos a fim de pensar no melhor do país. Vamos ouvir. Dá para querer que toda vez o Congresso seja o policial mau e o governo seja o policial bonzinho. Não dá. O que a gente está tratando aqui, eu estou fazendo aqui analogias, metáforas, para dizer que a situação do país é grave e tem que todo mundo ter a sua responsabilidade. Até nessa medida do IOF, chegou um certo momento lá na discussão que um determinado ator importante do governo disse, não, vai ter um shutdown se derrubar a medida do IOF. Eu digo que talvez seja o que o país esteja precisando para todo mundo sair da sua zona de conforto. Porque está todo mundo olhando a situação, mas ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer abrir mão de nada. O cara que tem um incentivo não quer deixar de ter um incentivo. Quem está ali ganhando o salário acima do teto não quer deixar de ganhar o salário acima do teto. O parlamento não quer discutir corte de emenda. O governo não quer discutir isso porque mexe na base tal. O governo não quer discutir aquilo porque desgosta a base tal. Então, talvez seja isso que o país precise para a gente poder fazer uma reavaliação daquilo que não está certo. E sobre essa expectativa de que os alimentos podem ficar mais caros, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária repercutiu o tema. O deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas, fez uma crítica aqui ao imposto sobre a letra de crédito do agronegócio. Olha, esse pretenso acordo em relação à taxação de IOFs começa já com um erro. Um erro do governo taxando os impostos de operações financeiras, tendo que refluir mais uma vez, demonstração total da sua inabilidade política, e também a resposta que foi dada no dia de ontem. A resposta apresentada é a taxação, ou seja, aumentar imposto de LCAs, LCIs, debêntures incentivadas, enfim, algo que funciona muito bem no mercado, que significa boa parte do financiamento do setor agropecuário e que a gente simplesmente não pode aceitar. Eles sabem que não tem como aceitar isso, eles sabem que isso é prejuízo para o setor que carrega a nossa economia e nós não vamos nos calar. Vamos mais uma vez entrar em mais uma batalha para mostrar para esse governo que em vez de aumentar imposto, precisa cortar a carne, precisa diminuir a máquina e principalmente diminuir o gasto público, que até agora o ministro Fernando Haddad e ninguém da equipe econômica falou em diminuir o tamanho do Estado. Da mesma forma, a Frente Parlamentar da Agropecuária também teve posicionamento do setor imobiliário. Luiz Gustavo Salvático, que é um dos vice-presidentes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, ressalta o impacto que essa medida provisória pode gerar para a população. Agora o governo, com essa medida, aumentando a taxação, ou criando a taxação de 5% ou 10% sobre as LCIs, ele vai encarecer ainda mais o dinheiro para a produção do imóvel. Como o juro vai ficar mais alto, pra você ter uma ideia, hoje a gente vai financiar uma obra no plano empresário, a gente está com juros de 17% a 20%. Com a taxação, isso vai aumentar, Então vai ficar ainda mais caro o dinheiro, consequentemente a gente vai ter
um imóvel produzido por um valor maior e isso vai ser repassado para o consumidor. Então, no final do dia, essa taxação que o governo está fazendo, ela é uma taxação que vai impactar diretamente a aquisição da casa própria, além de outras operações com os fundos de shopping centers, edifícios comerciais, etc. Olha, essas medidas aí que a Haddad anunciou também vão agora ser debatidas com o presidente da República. Ontem foi com o Mota e com o Alcolumbre, os presidentes das casas, e hoje com o presidente da República, essa previsão de reunião também para avaliar isso. Nós temos aí o setor produtivo inteiro reclamando do aumento do IOF. O governo federal resolve como? Resolve colocando mais imposto nas costas do trabalhador. Então a gente vê aqui o que é o suco do Brasil. Eu gasto bastante, o governo federal, por meio do presidente da República, já está há mais de 100 dias viajando, se for somar todas as viagens. Na semana que vem está indo para outra, acaba de chegar da França, já vai para o Canadá. É gasto em cima de gasto, com comissões, com comitivas gigantescas indo para fora do Brasil, se hospedando em hotéis luxuosos. A gente vê medidas populistas sendo adotadas num momento em que não tem conta pública para poder avançar com isso. Gratuidade de gás, gratuidade de energia elétrica sem ter fôlego. São passos maiores que a perna que o governo federal vem adotando como uma forma de tentar aumentar a popularidade. Eu não vejo nenhuma preocupação econômica que não passe primeiro pela preocupação política do governo federal. E não apenas o executivo que tem que cortar da própria carne. A gente tem que puxar aqui também o judiciário, que é tomado por penduricalhos. Nós sempre trazemos dados aqui relacionados ao judiciário paranaense com muitos benefícios e muitas regalias sendo aprovados, com cargos comissionados sendo aprovados, mas também temos que olhar para o legislativo. O orçamento federal desse ano prevê 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Vem cá, os deputados, os senadores que tanto criticam também precisam tomar uma medida. E o Hugo Mota acerta quando fala desse ponto. Ele fez a crítica ali ao governo federal, que tem que enxugar da própria máquina, mas também depois puxou ali na agulha de que ninguém quer mexer nas emendas parlamentares. E aí eu me pergunto, qual o motivo disso? Eu pergunto a vocês também aqui da bancada, qual o motivo disso? É motivo político. Não adianta só falar, né? O Hugo Mota tá encabeçando essa ideia e falando muito sobre isso, mas não adianta ficar só no discurso quando não há nenhum tipo de proposta de corte na carne deles também, nas emendas parlamentares também. E aí a crítica é como um todo, né? O que a gente vê é que a conta sempre chega para a população. A gente já teve 25 aumentos de impostos nesta gestão e a gente vê, depois de uma tremenda repercussão negativa desse aumento de IOF, uma troca ali de discurso, uma troca de rótulo, digamos assim, mas que mantém a conta exatamente no mesmo lugar, no bolso do contribuinte. Já vem aí a frente do agro falando que vai aumentar o custo do alimento, vem aí o pessoal do setor imobiliário dizendo que você que faz um financiamento, ou seja, grande parte da população brasileira que tem um financiamento de um imóvel, vai ficar mais cara essas parcelas para você pagar. Então é sempre no bolso do contribuinte, é por isso que a gente fica indignado. E aí, mais uma vez, eu tenho que falar daquele discurso do presidente Lula, que vem a público e pergunta, vou cortar gastos para quê, cara pálida? Para que a gente não chegue num colapso da nossa economia e porque todo esse aumento, né, de impostos, ele vem sendo muito cruel com a população, com a classe média, sobretudo, né, que a gente fala aqui, que sempre carrega a maior parte aí de todos esses gastos, mas também quando a gente fala de aumento de preço de alimento, vem sendo severamente mais rigorosa ali com a classe mais baixa, que na hora que vai conseguir comprar, esse aumento é mais cruel, porque você não consegue colocar comida na mesa, né? Então a gente já tem uma gestão que teve arrecadação recorde em 2024, foram mais de 2,7 trilhões de reais em receita, então um aumento de mais de 10% descontada a inflação na comparação com o ano anterior, com recursos única e exclusivamente de aumento de impostos e mesmo assim não consegue fechar a conta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em 2025 já alertando que não seria possível ali ter um fechamento de contas, mas na hora de fazer o mínimo, né, que é sentar ali com a prancheta na mão, fazer os cálculos para ver de onde que pode cortar um pouquinho, gente. Quando a gente fala de um pouquinho num orçamento federal, né, seja do executivo, seja do judiciário, como a Bia pontua